Abra sua Bíblia em Atos capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 29. Atos 26, 29. Disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas algemas, essas correntes. Meu amado, eu gostaria muito que você que está nos visitando aqui prestasse bastante atenção, porque o que vai ser dito aqui é importantíssimo para a tua vida. O apóstolo Paulo, ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Ele havia sido preso por pregar o Evangelho. Nesse capítulo 26 de Atos, ele estava depondo diante dos nobres e das autoridades. Ele estava depondo, contando o seu caso, porque ele havia apelado para César. Porque os judeus queriam condená-lo, ele apelou para César. Então, o rei Agripa e o governador Festo e as outras autoridades estavam ouvindo o depoimento do apóstolo Paulo. E durante o capítulo 26, ele traz um discurso dando testemunho do que Jesus fez pela vida dele e dizendo que ele ter se tornado cristão foi a coisa mais maravilhosa que lhe aconteceu. Paulo era fariseu, o nome dele era Saulo, ele era perseguidor da igreja, mas ele havia se tornado cristão. E ele disse: o fato de eu me tornar cristão foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Eu queria lembrar para você que algumas pessoas discordam dessa afirmação, que ser cristão é algo maravilhoso. Existem pessoas que acham que o cristão, ele é louco. É verdade, algumas pessoas acham que o cristão é louco. Olha o versículo 24 desse mesmo capítulo, não fecha a Bíblia. Versículo 24, dizendo isso, ele isso em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então Paulo estava contando o seu testemunho, falando do que Jesus tinha feito com ele, e o governador interrompe o seu testemunho e diz: Paulo, você está maluco, você estudou demais, os teus estudos te enlouqueceram. Isso serve para combater aqueles que pensam que só os tolos são cristãos, que só os analfabetos são cristãos, que só os pobres são cristãos, que só os bobos, as mulheres, os fracos são cristãos. O apóstolo Paulo era um homem altamente educado, erudito, treinado, conhecia mais de 4 idiomas, conhecia toda a filosofia grega, conhecia todo o Velho Testamento, era um prodígio na sua nação, de modo que ele até espantou até o governador com seus discursos. Todos percebiam que ele era um homem culto, que ele era um homem altamente instruído, e tão instruído que o governador falou: olha, você estudou tanto que você ficou maluco, Paulo. Então, infelizmente, existem pessoas que pensam que o cristão ele é louco. Por quê? Porque ele acredita num Deus que não vê, ele serve um Salvador que ele não vê, ele acredita no céu e no inferno que ele não vê, ele acredita em promessas que ainda não aconteceram. Então, muitas pessoas pensam que o cristão é louco, é um fanático que está fora de si. Olha a resposta que Paulo dá ao governador Festo, no versículo 25. Olha o versículo 25. Paulo responde assim: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Olha o que Paulo fala: ó potentíssimo Festo, eu não estou delirando, eu não sou louco, antes eu estou falando palavras de verdade. Meus amados, a fé cristã é verdadeira, a Bíblia é a verdade, porque é a palavra de Deus. Nós não cremos em fantasias, em loucuras, nós cremos na verdade de Deus. Então Paulo fala: não, Festo, eu não estou louco, eu digo palavras de verdade e de um são juízo. Então
Paulo combate essa ideia de que o cristão é louco. Se você até hoje pensou que todo crente é louco, fraco, pobre, analfabeto, muda de ideia. Porque Paulo era um homem muito inteligente, muito sábio, e muitos foram, na história da humanidade, até cientistas, meus amados. Você sabia? Isaac Newton, que foi o homem que melhor definiu a física, considerado o maior cientista, talvez depois de Einstein. Isaac Newton cria no Deus da Bíblia e servia ao Deus da Bíblia. Os cientistas do passado, todos, a maior parte, acreditavam na Bíblia e acreditavam em Deus. Então não pense que a fé cristã é coisa de gente que não tem o que fazer, coisa de gente de mente fraca, porque não é. Não é loucura. Paulo fala, não é loucura. Mas tem outras pessoas que acreditam. Olha o verso 26 e 27. Paulo vai se referir ao rei Agripa, que estava lá também. Verso 26. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas. Pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer lugar, em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Então, olha, o rei Agripa era um idumeu, tá? Ele era da família dos Herodes, ele era Herodes ou Agripa, ele era idumeu, mas ele tinha conhecimento da fé judaica, ele tinha conhecimento do Velho Testamento, e ele acreditava nos profetas, ele acreditava que a Bíblia era verdade, ele acreditava no Deus de Israel, mas ele não queria se comprometer. Olha o versículo 28. Disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Quer dizer, o rei Agripa pergunta assim a Paulo, você está querendo que eu me torne cristão, Paulo? Assim de repente, sem mais nem menos? Só porque você está falando isso aí? Eu tenho a minha vida, eu tenho meus interesses, eu sou um rei, de repente você faz um discurso e quer que eu seja cristão. Dá um tempo, Paulo, também não é assim não. Então nós temos pessoas que acreditam que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas elas não querem compromisso, elas não querem se envolver, elas não querem que Deus mude suas vidas, elas não querem se submeter. Eu sei que a maior parte de vocês que está aqui nessa noite não tem coragem de dizer que esse livro veio apenas dos homens. A maior parte das pessoas lúcidas tem medo de dizer uma coisa dessa. Porque se você disser assim, esse livro vem só dos homens, você está ofendendo e afrontando o Deus que é o autor desse livro. Então muita gente tem medo de dizer assim, não, isso é um livro humano, isso aí é um livro qualquer que os homens escreveram. Não creio que seja nada mais do que isso. É perigoso dizer isso. Então a maioria das pessoas diz assim, não, tudo bem, tá, Deus falou através desse livro, tá, Deus fala e tal, acredito, tá bom, Deus fala, só que eu não quero me envolver. Então existem muitas pessoas assim. Agora Paulo, diante do rei que acreditava e não queria se envolver, e diante do governador que chamou ele de maluco, ele no verso 29 faz a afirmação assim, disse Paulo, verso 29, provera Deus, ou quem dera, eu peço a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas algemas. Então o que Paulo diz? Paulo diz assim, olha, quem dera que ou por pouco ou por muito, todos vocês que estão me ouvindo se tornassem como eu sou. Impressionante. O apóstolo Paulo era um prisioneiro, uma pessoa caçada pela Ásia e pela Europa, pelos judeus, uma pessoa que sofria, que era apedrejado, que sofria naufrágio, era chicoteado, era desprezado por esse mundo. Ele está diante de um rei, ele está diante de um governador, mas ele diz, eu estou no estado superior ao de vocês, e quem dera que vocês fossem como eu.
Quer dizer, quem dera que todos vocês se tornassem cristãos como eu sou. Que coisa impressionante. Então, a questão é a seguinte: aquele prisioneiro Paulo estava em vantagem com relação àquele rei, àquele governador. Veja que coisa interessante. Por quê, meus amados? Por quê? Por que é tão importante ser cristão? Porque as vantagens e os benefícios de ser cristão é algo que nenhuma outra situação pode te dar. Nessa noite eu quero te falar rapidamente, porque o tempo urge, o tempo já passou. Então quero te falar rapidamente sobre as vantagens de ser cristão. Os benefícios que você terá ao ser cristão. E que você teria se fosse cristão. Olha só, primeiro, o cristão é uma pessoa que teve suas ideias corrigidas. Paulo disse no versículo 9 que ele achava que deveria perseguir Jesus, o nome de Jesus. Paulo achava que Jesus era uma farsa e que os seguidores de Jesus estavam totalmente enganados. Paulo tinha essa ideia: a igreja não presta, a Bíblia é um livro inútil, Jesus não serve para nada. Essa é a ideia de muita gente, era a ideia de Paulo também, mas Deus mudou a mente dele, e Deus colocou o pensamento certo na mente dele. Ele pensava errado, agora ele estava pensando certo, porque ele era cristão. Então um cristão, em vez de ser louco, pelo contrário, o cristão é o mais lúcido de todos, porque Deus pôs na mente dele a mente de Cristo. Então ele crê naquilo que é verdadeiro e que é real. Então o cristão tem sua mente corrigida. Outra vantagem: o cristão foi perdoado de todos os seus pecados. Pelo sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz, todos os pecados do cristão foram lavados, foram limpos, cancelados, foram esquecidos pelo Deus de misericórdia. Toda a dívida do cristão foi apagada, e por isso ele tem a salvação. E olha, o apóstolo Paulo é um dos maiores casos de como Deus perdoa pecados. Olha o versículo 10 e 11. Leia comigo o versículo 10, capítulo 26, versículo 10 e 11. O que também fiz em Jerusalém, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, trancafiei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então aquele homem prendeu cristãos, bateu em cristãos, votou para que cristãos fossem mortos e executados. Ele perseguiu igrejas, ele fechou igrejas, ele torturou cristãos. Ele foi uma pessoa que atacou a igreja, que atacou o nome de Jesus. E o que aconteceu? Deus lhe perdoou, amado. Quantas blasfêmias aquele homem não proferiu, quantas atitudes blasfemas, quanta maldade, quanta perseguição contra a amada igreja de Jesus, e mesmo assim o Senhor perdoou. Todos os seus pecados foram perdoados. Isso é demais, isso é maravilhoso, porque ele contribuiu para que cristãos fossem mortos. Ele espancou cristãos, ele prendeu cristãos, ele cometeu os maiores crimes que um ser humano pode cometer, que é atacar a igreja de Deus, como muitos fazem, como eu fiz quando eu não era cristão. Mas Deus perdoa, Deus lava os pecados pelo seu sangue. Então um cristão, ele foi perdoado, ele foi lavado e purificado, ele foi santificado. Todos os seus pecados foram anulados e agora Deus o vê como justo. Mais um benefício: o cristão tem a vida mais significativa que um ser humano pode ter. Quando o Senhor Jesus salvou Paulo, disse para ele assim: olha, Paulo, eu vou enviar você para abrir os olhos dos cegos, para tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz. Você quer uma vida melhor do que essa? Ser usado por Deus para levar as pessoas à salvação, tirar pessoas da mão do diabo, abrir os olhos das pessoas pelo poder do Espírito Santo? Essa é a melhor vida que se pode viver, e é a vida que o cristão vive.
As pessoas de fora, elas dizem que o cristão não tem o que fazer. Elas falam assim: você vai na igreja de novo? Você não foi de manhã? Para que ir de noite? O que você fica fazendo na igreja o tempo todo? Que coisa sem nexo, que coisa inútil. Aqueles cristãos lá cantando, ouvindo lá o pastor falar, que coisa sem graça, que coisa sem sentido. Meu amado, essa é a coisa mais importante que um ser humano tem para fazer: adorar o Deus vivo, ouvir sua palavra, cantar louvores a Ele, servir o Deus vivo e verdadeiro. Não há nada melhor e maior do que isso. E o cristão, ele tem a vida mais abençoada que o ser humano pode ter. Ele tem um propósito, ele é instrumento divino nas mãos de Deus. Maravilhoso. Qual outro benefício? Um cristão, ele vive um relacionamento pessoal com Deus. Você conhece Deus? Você vive com Deus? Você anda com Deus? Você ouve a voz de Deus? Você fala com Deus? Você sente a manifestação de Deus na sua alma? Pois o cristão sente. O cristão tem um relacionamento com um Deus invisível. O Deus que você não conhece, o cristão conhece. É um benefício maravilhoso, porque Deus é o maior e melhor ser que existe. E andar em sua presença, como nós cantamos agora, é a maior aventura, a maior experiência, a maior alegria que uma alma pode ter. E esse é um privilégio que o cristão tem: andar com Deus. Qual outro benefício? O cristão experimenta a paz interior. Sabe aquela paz que o mundo não consegue? Pois o cristão tem a paz. Jesus falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente, é superior, é verdadeira. Então o cristão, ele anda em paz consigo mesmo, ele anda em paz com o próximo e, graças a Deus, ele anda em paz com Deus. Já não há mais aquela tempestade, aquela turbulência, aquele tsunami dentro da sua alma. Já não há mais aqueles lobos uivando dentro da sua alma. Agora ele está manso, ele está quieto, ele está tranquilo, porque ele encontrou a razão de viver, ele encontrou o seu Deus. A Bíblia fala de um endemoniado na cidade de Gadara. O homem se rasgava, o homem corria para lá e para cá, o homem gritava, o homem percorria os sepulcros, os cemitérios e ficava urrando igual um animal, e prendiam ele com algemas, ele arrebentava aquilo tudo. Era uma pessoa indomável, insaciável, era um animal. Ele estava cheio de demônios, ele tinha por volta de 1000 demônios dentro dele. Um dia Jesus foi na cidade de Gadara. Aquela legião de demônios possuindo aquele homem foi ao encontro de Jesus. E aqueles demônios se prostraram e disseram: Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo? E aí Jesus disse: sai dele. Aí os demônios que têm que obedecer disseram: deixa a gente ir para os porcos. Jesus deixou. Eles foram para os porcos. Uma manada de porcos se despedaçou no despenhadeiro. As pessoas vieram das cidades para ver o que estava acontecendo. Os negociantes dos porcos ficaram revoltados que perderam o seu negócio. Toda a população veio ver o que tinha acontecido. E quando eles olharam, um temor caiu sobre eles, porque eles viram aquele homem que andava sujo, que andava rasgado, que andava gritando, que andava urrando, que andava para lá e para cá igual um doido, sentado, vestido e em perfeito juízo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Jesus faz a uma vida. Quando ele entra numa vida, a pessoa daquela agitação, aquele corre, aquele não sei para onde vou, a pessoa se aquieta. A pessoa que andava pelada, nua pela rua, indecente, imoral, veste uma roupa decente. E aquela pessoa que tinha pensamentos loucos, doidos, agora tem um são juízo. Jesus pode fazer isso. O cristão experimenta a paz interior. Outro benefício: o cristão é livre do domínio do mal. O pecado e o diabo dominam o ser humano, mas
Quando alguém se torna cristão, ele é liberto de todo o mal. O diabo não pode mais tocá-lo, o pecado já não mais domina ele. Por que que o cristão não fuma? Por que que ele não bebe? Por que que ele não se droga? Por que que ele não trai a mulher? Por que que ele não joga? Porque ele é livre. Glória a Deus. As pessoas dizem assim, o cristão é bitolado, escravizado, não faz nada. É o contrário, o cristão é livre. A Bíblia diz, Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O cristão é alguém livre. O cristão pode ir para uma festa e voltar da festa andando com seus pés. O cristão não precisa ser carregado porque ficou bêbado. O cristão não precisa subir morro para comprar cocaína. O cristão não precisa realizar sexo com pessoas variadas todos os dias, porque ele tem contentamento interior. A sua esposa o satisfaz. E se ele não for casado, o Senhor o abençoa. E ele tem resistência para não pecar contra Deus. Liberdade é a vantagem do cristão. Mas o que mais? Um outro benefício, o cristão é ensinado pelo verdadeiro mestre. Quem é o mestre? Jesus. E Jesus é quem ensina o cristão. O cristão não fica atrás de Buda, não fica atrás de Maomé, não fica atrás de Confúcio, não fica atrás de Allan Kardec, não fica pegando livros na biblioteca e vendo, quem é que vai poder me ensinar alguma coisa? Ele aprende do mestre Jesus Cristo. Jesus uma vez falou assim, a ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, o Messias, é ele. Então o cristão aprende do mestre Jesus Cristo. Qual outro benefício? O cristão tem o maior amigo que alguém pode ter. Como faz falta amigo, na verdade? Hoje em dia, praticamente não existem mais amigos. Se você botar num pedaço de papel seus amigos, talvez teu papel fique em branco. Ou você escreva 1 ou 2. Eu não estou falando de amigo de Facebook, não, tá? Eu tenho 300 amigos no Facebook. Amado, estou falando amigo de verdade. Amigo de verdade. Como é raro. E como a pessoa precisa. Pois o cristão tem um amigo de verdade. O nome dele é Jesus. Amigo fiel e verdadeiro. Aquele que não falha, que não abandona, que não nega, que não deixa. Que está sempre presente com a gente. E mais presente ainda no momento da angústia. Um amigo que nunca desaponta a ninguém. O que mais? Qual outro benefício? O cristão é alguém que experimenta a alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo é indescritível. Não posso dizer para você o que é isso, eu não sei explicar isso, mas eu sei que a alegria de estar cheio do Espírito Santo ultrapassa de longe, de goleada, qualquer alegria que um ser humano pode ter. Imagina lá, final da Copa do Mundo, o Brasil dá de 6-0 na Argentina. Aí você sente uma alegria extraordinária, você bebe, fica alegre, entre aspas, né? Fica alegre, o Brasil, maravilha. A alegria do Espírito Santo é milhões de vezes maior do que isso. E quem tem o Senhor, quem tem o Espírito Santo, tem essa oportunidade de sentir essa alegria gloriosa. Amado, quão enganado é a pessoa que olha e diz assim, o crente, coitado do crente, o crente é um derrotado, o crente só vive choramingando, o crente é um fraco, o crente é um tristonho, o crente é um falido, o crente é um qualquer, coitado do crente. Olha, ninguém é mais feliz e ninguém sente mais alegria do que o cristão. É maravilhoso. O que mais? Qual outro benefício? No juízo final, Deus vai julgar o mundo. No juízo final, quem será absolvido? Só os cristãos. Só os cristãos serão absolvidos e ninguém mais. Mas por quê? Porque o sangue de Jesus os cobriu. Porque eles foram perdoados pela morte de Cristo. Só os cristãos serão absolvidos no juízo. Uma bênção maravilhosa e gloriosa. O que mais? Para terminar, a última bênção. O cristão estará para sempre com o seu Deus. Para sempre. Se ele morrer, ele vai para Deus. Se Jesus voltar, ele vai para Deus.
nada poderá separar o cristão do amor de Deus. O céu está destinado a ele. O nome dele foi escrito no livro da vida. Nada pode cancelar essa bênção. Estará para sempre com Deus. O cristão é a pessoa mais feliz da terra. Ele pode dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele pode dizer tudo isso, amado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor habitarão comigo por todos os dias, até a consumação dos séculos. O cristão é a pessoa mais feliz da terra. E por isso que o cristão, ele diz, e eu digo nessa noite, quem dera que todos vocês também fossem cristãos. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que Deus me enviou. É por isso que você veio aqui hoje. Você já pensou por que a igreja já não foi embora? Por que o Senhor não levou a igreja e não acabou com esse mundo? É porque o Senhor quer salvar você. O Senhor quer tornar você cristão. E eu estou aqui em nome de Deus para dizer para você, você precisa ser cristão. O que é ser cristão? Pertencer a Jesus, conhecer o Senhor, ter uma nova vida, ser salvo pelo Senhor. Você precisa ser cristão. Você hoje vai assistir o batismo de 3 pessoas que pela graça e poder de Deus tornaram-se cristãos. E a gente fica muito feliz com isso. A gente quer ver 30 batismos, 300 batismos, 1000 batismos. Ah, já sei, pastor, você quer que essa igreja então fique lotada? Não é só isso, amado. Eu queria ver aquela igreja ali da Nova Vida também batizando 3.000 pessoas. Eu queria ver aquela Assembleia de Deus lá batizando também 3.000 pessoas. Eu queria ver todas as igrejas dessa redondeza batizando todos os habitantes do Parque Flora. Eu queria ver, meus amados, todo o Parque Flora vindo para Jesus. Eu queria ver todos vocês nessa noite recebendo Jesus. Amado, como você pode então ser cristão? Como? Tem uma notícia boa para você. Hoje você pode se tornar cristão. Como assim? Como é que eu posso ter essa coisa maravilhosa assim de repente? Pode. Pode porque não é você que se faz cristão, é Deus. E Deus, ele faz as coisas num piscar de olhos, num estalo de dedos, ele faz uma pessoa nascer de novo. O que você precisa fazer para ser cristão? Em primeiro lugar, reconhecer os teus erros. Reconhecer teus erros. Que erros? Teus pensamentos. O apóstolo Paulo pensava que Jesus era uma fraude, que o Messias ainda vinha. Pensava que todos os cristãos eram pessoas loucas, fanáticas e estavam enganadas. Ele pensava que a igreja era uma blasfêmia. Ele estava errado, mas ele pensava assim. Eu também pensava tudo isso quando eu não era cristão. Você também, de repente, pensa tudo isso. A igreja é inútil, a Bíblia não serve para nada, ser crente é bobagem, eu vou para o céu sozinho, eu vou me dar bem, não preciso de Jesus, ele não precisava morrer por mim, eu não preciso de nada disso. Eu sou uma pessoa boa e quando eu morrer, eu vou para o céu. Você pode estar pensando isso, mas não é verdade, amado. Não é verdade. Você está enganado. Eu tenho certeza absoluta que você está enganado. Por quê? Por causa da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a verdade e ela diz que isso é um engano. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus Cristo. Sem o sangue de Jesus não há perdão para os pecados. Reconheça os teus erros. Eu te imploro nessa noite. Reconheça que você está errado. Você nunca vai ser cristão sem começar por isso. Guarda bem isso. Ninguém é cristão dizendo assim: ó, aí gente, pessoal da igreja, estou entrando aí, hein? Uma aquisição nova. Vou contribuir com vocês, hein?
minhas capacidades, meus dons, meus talentos, meu dinheiro. Estou entrando aí para ajudar a igreja. Amado, não é assim não. Não é assim não. Muita gente entra na igreja assim. Não é assim não. Para alguém se tornar cristão, ele tem que dizer, eu estou errado. Isso significa o quê? Arrependimento. Arrependimento. Eu estou errado. O que mais? Creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. O que é isso? Confia nele. Confia que ele é o Filho de Deus. Confia que ele é o Deus que se fez homem. Acredita que ele veio nessa terra para te salvar. Que ele morreu na cruz para pagar os teus pecados. Entrega a tua vida a ele. Crê somente nele. Confesse teus pecados. Abre o seu coração para ele. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será um cristão. Apenas creia. Apenas creia. Ah, mas eu queria tirar todas as minhas dúvidas primeiro. Não, não é assim. Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus. Você não pode ser igual Tomé. Tomé diz assim, eu só creio se eu ver. Eu quero ver para crer. Deus não fala assim não. Ó, ver para crer não. Crê e verá. Ah, eu tenho muitas indagações e eu tenho muitas questões. Meu amado, crê no Senhor Jesus Cristo. Jesus falou uma vez, quem quiser ser salvo, torne-se uma criança e entrará no reino do céu. O que é isso? O que é uma criança? Uma criança acredita no que o pai fala, sem titubear. Uma criança pequenininha, sem ficar fazendo perguntas, sem ficar duvidando. Amado, crê no Senhor Jesus Cristo. Crê na palavra de Deus. Crê em Deus. E todos os teus questionamentos vão sendo respondidos. E você conhecerá a verdade. Que Deus lhe abençoe nessa noite. Que essa noite possa ser uma noite de mudança para a tua vida.